Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Horóscopo Virtual. Vamos entender como é que tá as energias e promessas de acontecimento aqui para o mês de julho. E se você gosta de astrologia, quer ficar aí antenado no que está acontecendo no céu, então você não pode deixar de curtir aqui o vídeo, deixar seu comentário, ative o sininho e aqui na descrição tem o meu endereço e o endereço do horóscopo lá do Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que tá esse mês aqui. Pessoal, a gente já começa o mês muito agitado aqui, tá? No mês de julho, com uma fase importante que é a fase da lua cheia. Quem me segue aqui já sabe que eu sempre vou trabalhar com duas datas principais de acontecimento, que é a data da lua cheia e da lua nova, tá? Neste momento atual, a lua cheia ela tá acontecendo na primeira quinzena, né? Depois isso vai, conforme vai passando os dias, isso vai alternando. E a gente já começa aqui no dia 3, vamos então analisar essa primeira quinzena. A data do dia 3 de julho com a fase da lua cheia a 11 graus de Capricórnio. Pessoal, a lua cheia, ela é uma lua reveladora, ela vai expor situações e a gente tem aqui como ator principal desta fase de lua cheia o planeta Júpiter em bom aspecto ali, com lua, com sol e também com Mercúrio, tá? Vamos entender tudo isso. A gente começa aqui com uma semana agitadíssima, porque o mês de junho já foi um mês de muitos acontecimentos, infelizmente com algumas questões aí de rivalidades, de definições, né, de cortes necessários. Isso porque Vênus, ela entrou lá no signo de Leão, lá no começo de junho, e ficou em conjunção com Marte e ambos fazendo uma quadratura com Urano. Então isso aqui dá grandes desfechos, cortes, afastamento de pessoas, né? Afastamento pode ser um corte também de relacionamento, de parcerias, de sociedade, com a família, com amigos. Então cada signo sentiu essa experiência num determinado setor aí, né? Até sugiro, se você não assistiu o vídeo do mês, né, de junho, assiste lá, que eu vou estar falando sobre esse tema, mas lógico que aqui é a continuidade. Então, temos essa tensão, né? E essa tensão tá falando, olha, gente, aqui o vaso caiu mesmo, é complexo, né? Às vezes é necessário algumas coisas se findarem, né? De uma maneira, às vezes até abrupta, né? Mas isso acontece porque, geralmente, isso acontece quando se há muita resistência em mudar, né? A gente insiste ali em manter aquela postura já ultrapassada, que já está até prejudicando a nossa própria evolução, tá? Então, alguns aqui estão precisando libertar pessoas e um outro grupo está precisando ser libertado, tá? Então, isso aqui é um fato, tá? E é importante aqui a gente entender toda essa dinâmica com bastante amorosidade, compreensão, porque esse desfecho aqui é um fato e o que se mostra no céu é algo muito definitivo, tá? E essa lua cheia, com a presença de Júpiter, vai gerar aqui a possibilidade mesmo de se enxergar a verdade sobre uma situação, tá? Então, o signo de Capricórnio, ele vai falar muito sobre responsabilidades, compromissos, a relação com figuras de autoridade, e as primeiras figuras são os nossos pais e sogros, mas aqui também pode envolver um chefe, uma liderança, ou até mesmo a forma como você deseja conduzir a sua vida, colocando aí como ponto central as responsabilidades que você vai ter que assumir daqui para frente. E o planeta Júpiter, ele é um significador, tá, de estudos, principalmente os estudos acadêmicos, mas pode ser também um curso que você vai fazer que não tenha vamos dizer assim,
esse tema, né, no sentido acadêmico, aquele curso que você vai fazer durante 4, 5 anos, mas pode ser um curso que vai fazer toda a diferença na sua carreira profissional, tá? Aqui também, pessoal, eu tô vendo muitas pessoas mudando de cidade, mudando de país, acessando novas culturas, né? Nós estamos aí transitando numa era de aquário, onde é natural, né, a gente ter esses momentos onde existe a miscigenação, né? Então essa mistura de raças é muito importante para nossa evolução, justamente para a gente entender que somos todos iguais, né? Então isso é uma questão que está ocorrendo no mundo, tá? E o Júpiter, ele também vai solicitar assuntos com documentos, tá? Questões burocráticas. E aqui, se você está passando por alguma questão que envolve um processo judicial, você pode ter certeza que você vai começar esse mês aqui já com um campo de visão sobre esse tema, sobre como você deve conduzir. Vai ter notícias que circulam, que cercam esse tema aí, tá bom? O importante é que quando a gente tem Júpiter, que a gente tem aí uma mente mais ampla, né, das possibilidades, para que a gente consiga crescer e evoluir, né, dentro das perspectivas que existem, e que você seja ético, tá? Tem bom aspecto aqui com Saturno, tô vendo as coisas de uma maneira muito coerente aqui, tá? Mas, infelizmente, como tudo é um estado de consciência, tem pessoas aqui que podem errar pelos excessos, pelas negligências, né? Ou por achar que tem que ir por um caminho e depois isso se torna um conflito, tá? Porém, pessoal, esse céu é um céu muito interessante. Eu gostei desse céu. E aqui na primeira quinzena nós vamos ter um ingresso importantíssimo, tá? No dia 10 de julho, o planeta Marte ingressa no signo de Virgem, tá? E esse ingresso é importante porque Marte, ele é um gerador de acontecimentos, né? Então aquilo que estava ali paradinho começa a tomar uma proporção, porque Marte é como se fosse ali uma granada, né, que vai ativar aquele assunto. E o signo de Virgem fica muito forte, né? As relações com pessoas do trabalho, colegas de trabalho, funcionários, prestadores de serviço. Pode ser que a gente vai ter aí algumas mudanças envolvendo leis trabalhistas, tá? Aqui também a gente vai colocar muito esse foco na organização e na criação de novos métodos, tá? Que é um momento para se ter atitude, para movimentar uma questão que tem muitas etapas. Aqui tem a etapa 1, tem a etapa 2, tem a etapa 3, isso é Virgem, né? A gente não pode pular as etapas, pular etapas você vai errar. Tá? Então esse trânsito, ele ainda mais porque a próxima quinzena eu vou explicar, ele vai fazer um ângulo com Saturno. Então aqui nós temos um céu muito criterioso, muito minucioso com as coisas. Então as coisas serão muito bem avaliadas, analisadas. Existe uma cobrança aqui que começa com esse ingresso de Marte no signo de Virgem, tá bom? Então é isso, essa é a primeira quinzena e agora vamos analisar a segunda quinzena. E agora nós vamos lá para a segunda quinzena do mês de julho, onde a data principal de acontecimento é o dia 17 de julho, tá? Pessoal, na quinzena anterior também Mercúrio entra, tá? No signo de Leão. Mas eu não vou focar muito nesse tema, porque Mercúrio ele é um pouco mais efêmero, tá? Eu vou focar mais nos pontos principais, que é Marte, tá bom? Mas Mercúrio vai entrar em Leão, vai ajudar os leoninos aí a articular ideias, e é onde você tem o signo de Leão, né? Ele vai fazer ângulo com Urano, vai trazer mudanças, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Porque senão a gente perde a essência, que eu quero que você entenda os pontos principais para você fazer aí a sua análise. Bom, então a segunda quinzena, ela é marcada com o dia 17 de julho, e aqui a gente tem aquela famosa lua nova, a lunação.
que ocorre a 24 graus do signo de Câncer. E esse céu, ele tá um céu esquisito, mas não, vocês vão entender, não é tão esquisito não, é porque tem uns aspectos assim com planetas geracionais, né? Então, quando a gente tem planetas geracionais, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Primeiro que é uma lua nova, então aqui tá se pedindo uma nova atitude, uma nova ação, tá? Em que tema? Câncer vai falar da família, vai falar de pessoas que você considera da família e tudo aquilo que lhe é familiar. Câncer também vai falar sobre assuntos domésticos e temas que envolvem a moradia, um imóvel, tá? E aí, primeiro que nós temos aqui praticamente todos os planetas geracionais aqui. Nós temos um sextil com Urano, tá? Nós temos um trígono com Netuno, que é um aspecto bom esses dois, e temos uma oposição ao planeta Plutão. Então, assim, vamos lá, vamos entender essa lunação. Eu vou começar com a oposição, que a oposição sempre, a conjunção e a oposição sempre são os aspectos que vão liberar um acontecimento principal, tá? Primeiro que a gente tem aqui uma oposição fazendo um aspecto aplicativo com um planeta Plutão, que é um planeta que está retrógrado aqui, né? Retrógrado, ele voltou para Capricórnio. E isso vai ficar indo e voltando até novembro de 2024, que é quando ele entra definitivamente em Aquário. Mas eu já expliquei para quem escuta as minhas previsões e lê, eu sempre escrevo e digo para vocês, o fato de Plutão já ter entrado em Aquário, os aquarianos já foram impactados com esse ingresso. Então é como se Plutão estivesse mexendo com o Capricórnio e Aquário agora, concomitante, tá? E aí o Plutão aqui, ele tá falando sobre você ter que encerrar um ciclo mesmo, um ciclo já apodrecido, né? É algo que não vai dar mais para levar adiante da maneira que era, até porque nós também temos um sextil com Urano. E Urano está falando, olha, a troca que você vai ter com a sua família, com a sua casa, com as pessoas que você considera familiar, pode ser que realmente se interrompa, algumas pessoas vão embora mesmo, outras entram, ou aquele ciclo familiar acabou, né? Aquele ciclo já está obsoleto, né? Não dá mais para caminhar desta maneira, tá? Então vai ter que ter uma mudança. E a presença aqui de... uma coisa. E o fato de estar fazendo essa oposição com Plutão é um pouco ainda da nossa resistência, né? Vamos dizer assim, não estou dizendo que você... Mas pode ser que sim. Então você vai fazer uma análise. Você está um pouco ainda resistente, né? Porque a resistência, geralmente, ela ocorre quando a gente ainda não entende o tema no todo, né? Porque quando você entende tudo, naturalmente a tua alma, ela necessita que esse encerramento ocorra, né? Mas quando a gente não tem o campo de visão amplo, né? Quando você não entende a sua verdadeira história, então você vai querer manter algo que realmente não vai dar em nada, tá? Então aqui nós temos, ou então você pode escolher ficar, mas aí é como se você estivesse interrompendo alguns processos. Contudo, o planeta Plutão, como eu digo, o buraco é mais embaixo, tá? Então, não dá. E aqui nós temos 3 planetas geracionais, tá? E o Netuno, ele tá falando de um tema do passado, que também é um aspecto aplicativo. Netuno está retrógrado. Aplicativo, pessoal, significa que esse tema ainda está rolando. Não é uma coisa que está lá atrás, ainda está acontecendo aqui, né? Lógico que é o passado por conta de Netuno. Então, esse passado volta, porque fala assim, ó, que você vai ter que ressignificar algumas coisas, senão você vai bloquear todo o seu desenvolvimento. Ufa! Ninguém merece, né? Mas faz parte do nosso processo evolutivo aqui. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que Mercúrio, ele tá fazendo uma quadratura exata com Júpiter, e geralmente essa quadratura eu não gosto, porque você vai ter uma tendência a errar pelo excesso
de confiança ou excessos e negligências. Então, Mercúrio, que rege o nosso processo mental, ele está pedindo muito para que você amplie a tua consciência por meio do questionamento. Questionar é importante para que você tome a melhor decisão através do discernimento, tá? Então, vamos dizer assim, se você tiver um julgamento muito precipitado, você pode errar. Então, você precisa analisar muito bem aí para você não pisar na jaca. É mais ou menos isso, tá? E aqui nós temos o Marte, que está lá em Virgem, falando dessas questões metódicas aqui, né? Lembra o passo 1, o passo 2, o passo 3, fazendo uma oposição com Saturno, dizendo que aqui é um contexto onde requer muita maturidade, muita consistência, muito esforço, muita dedicação para você consolidar um cenário na sua rotina, no seu trabalho, com a sua saúde, tá? Lógico que daqui a pouco você vai escutar o teu signo, mas aqui eu consigo explicar mais ou menos o código do céu, né? Eu falo que é o código do céu. E aí você vai conseguir projetar isso na sua história, tá? Então, isso afeta principalmente homens, tá? Mas também pode ser mulheres, tá bom? Mas Marte, tecnicamente Marte são figuras masculinas, mas pode ser uma mulher, tá bom, gente? Não quero também ficar colocando aqui é um homem, não, pode ser uma mulher também, tá? Onde aqui tem que ter muita maturidade para se conduzir esse cenário. E aí, olha que interessante, porque segunda quinzena a Vênus fica no movimento retrógrado, então ela vai ficar assim até 3 de setembro, afligindo ali a área de Leão, né? Então, para os leoninos, realmente deve estar aí sendo uma grande reavaliação para se tomar algumas decisões, e onde você tem Leão, daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Mercúrio entra em Virgem, mas isso aqui não é um acontecimento relevante. Eu acho que os principais assuntos são esses, tá bom? Pessoal, eu espero aí que você tenha um mês muito produtivo com esse Marte aí, fazendo essa oposição com Saturno, né? Pedindo aí bastante esforço e dedicação para você concretizar algo que é importante aí para você, e que você consiga virar essa página com a família ou com atividades que lhe eram muito familiar e que agora o contexto mudou, mas que é importante você ressignificar e dar um passo diferente, tá bom? Um mês maravilhoso, e mês que vem eu tô por aqui. Até lá!